Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, essa live vai ser um pouquinho diferente da última, porque, ei, Clara, porque eu fiz uns esquemas, assim, eu misturei bem o que eu já sabia, né, sobre coragem, riscos e afins, e trouxe bastante dos conceitos que eu tenho, que eu aprendi, né, com os estudos da espiritualidade. E aí vai ser, na verdade, enquanto eu tava pensando sobre tudo isso, e eu, na verdade, montei, inclusive, uma metodologia um pouquinho assim, montei um sisteminha para explicar sobre essa questão da coragem, tá aqui atrás. Então, mais pra frente, eu vou explicar como que ele é. Então, vai ser bem interessante, assim, depois vocês me falam também se vocês gostaram desse esquema, desse processo. Que, enfim, foi uma junção mesmo de muitas coisas que eu estudei. Então, espero que vocês gostem. Como essa live vai ficar gravada aí, 24 horas e tudo mais, enquanto o resto do pessoal vai entrando, eu vou contar bem brevemente a minha história sobre essa questão da coragem, para depois entrar no conteúdo mais teórico. Porque desde, assim, né, em vários momentos, mas principalmente com a transição de carreira, né, que eu fiz no ano passado, as pessoas costumam falar assim: nossa, Daila, né, você é muito corajosa, te admiro, né, como que você conseguiu fazer isso? E eu falo que assim, né, realmente a minha transição demandou muita coragem, mas não significa que eu seja corajosa em tudo, né? Tem alguns momentos que eu demoro bastante para tomar coragem para, né, para tomar as decisões mesmo que eu preciso e tudo mais. Às vezes eu fico enrolando mesmo. Então é normal. Mas na minha transição o que foi mais importante foi essa questão do coração, né? Você seguir seu coração e a sua intuição. Então, por isso que resolvi começar, né, essa jornada de realização espiritual pelo coração, né, e pela coragem. E é bem uma situação, assim, um pouco de não ter escolha, mas é bem seguindo o coração mesmo. Então, resumindo da minha história, né, eu trabalhei 7 anos no mundo corporativo e eu trabalhava com gestão de riscos. Inclusive, eu vou abordar muitos desses assuntos que eu aprendi no mundo corporativo aqui hoje, né, sobre riscos. E em relação... E aí depois, eu fiquei 7 anos bem, né, foco em trabalho mesmo. Nos últimos anos que eu comecei a sentir uma vontade de estudar espiritualidade, que veio, na verdade, por uma demanda de uma alergia, que pela medicina tradicional não tinha cura, e que era potencializada, né? Ela aparecia mais quando eu ficava muito estressada, né? Quando eu ficava ansiosa e tudo mais. Então eu busquei essas coisas alternativas, meditação, reiki e tudo mais, para poder trabalhar essas questões em mim, para poder melhorar essa alergia. E aí eu acabei me encantando por esse mundo. E aí quanto mais eu estudava, quanto mais eu ia liberando todas as minhas camadas de medo, quanto mais eu ia aprofundando, mas eu via que meu caminho era outro. E no dia que eu decidi sair, foi um dia que eu fui assim com todo o meu coração mesmo. Eu falei, tá na hora. Tipo, eu amava o que eu fazia, eu não saí porque porque era muito ruim, porque eu estava estressada demais, não tinha nada disso. Eu realmente gostava muito do que eu fazia, tinha essa parte do estresse, enfim, mas não era uma coisa que me incomodava dentro do meu trabalho. E eu saí porque o chamado foi mais forte, né? Que é esse chamado do coração. E é óbvio, né, que chega um momento que, né, quando a primeira vez que eu pensei em sair, ou que eu senti que um dia eu não ia ficar naquela empresa que eu tava mais, eu ainda não tinha coragem de sair, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como que ia ser minha vida, eu não sabia nada disso. Então, obviamente, eu não tinha coragem lá no início, né? Mas quanto mais eu me trabalhava, quanto mais eu olhava para essa questão e olhava para dentro e sentia qual que era o meu chamado, mais fácil isso foi ficando ao longo do tempo.
Até que no dia que eu fui sair, tava tudo mais tranquilo, no sentido de que eu tinha certeza que aquela escolha era a escolha. E, e eu tenho escutado muito, né, do pessoal, principalmente eu vejo muito o Joel J falando, né, era o meu plano A. Meu plano A virou uma outra carreira, um outro mundo, e eu saí sem plano B, com toda a coragem, com toda a minha energia para esse plano A. E não significa que eu não tive medos, né? Não significa que que eu estava 100% segura, assim, né? Tranquilaça, falando, não, bora sair. Não, assim, no dia que eu tava escrevendo meu e-mail de pedido, né? Com o meu pedido de demissão mesmo, eu tava assim, tremendo, né? Olhando para aquele e-mail, falando assim, ai meu Deus, é isso mesmo? Será que eu aperto enviar? Do tipo, eu tive que ligar pra minha mãe nesse dia e falar, mãe, tô aqui com o e-mail escrito para ainda pedir ainda o incentivo. Então, mesmo quando a gente tem a certeza do que a gente está fazendo, ainda assim a gente pode ser que precise da coragem, né? Porque a gente tem outros medos ali por trás impedindo a gente de agir, né? Enfim, então a minha história foi essa. Depois eu saí, fui para um mundo que eu não conhecia exatamente, né? Fui empreender sem saber direito o que era empreendedorismo, não sabia direito o que fazer, né? Porque eu tava como. Tudo bem, eu estava acostumada a olhar todos os processos das empresas, né? Eu sabia como funcionava o financeiro, burocracia, o que era gestão de caixa, eu sabia isso tudo. Mas uma coisa é você olhar isso numa escala de empresas que são enormes, né? Que tem inúmeros funcionários. E outra coisa é você fazer sozinho por si mesmo, né? Tipo, sem a ajuda de ninguém. Então, foi um desafio muito grande para mim aprender a simplificar tudo que eu sabia, né? E é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Eu achei que eu já ia, né, já sair empreendendo, criando meu negócio com CNPJ e tudo mais. E no final das contas, esse processo foi bem lento. Eu até criei um CNPJ, mas assim, para desenvolver a minha empresa é uma coisa que eu tô realmente olhando agora, né? Eu fiquei aí, eu falo que eu tirei um ano sabático, né, de aprofundamentos em muitos cursos, porque nesse último ano eu fiz mais de 40 cursos presenciais. E aí agora que eu tô entrando mesmo na parte burocrática, vamos dizer assim, do empreendedorismo. Então, é isso. Então eu precisei de coragem para entrar nesse mundo que eu não conhecia também, né? E aí, essa é a minha história para falar que eu segui realmente meu coração para inspirar vocês que é possível. E eu vou entrar no conteúdo teórico agora porque enfim, vamos ver se vai dar. Espero que dê tempo de falar tudo, mas acho que vai dar sim em 1 hora. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês é mais a definição das questões, né? A definição das principais palavras que eu vou trabalhar, principalmente nesse esqueminha. Se alguém viu stories que eu postei tem pouco tempo, né? Eu dei um spoiler do esqueminha. Então eu vou trazer para você os conceitos de algumas palavras. E obviamente a primeira palavra que eu vou trazer é a coragem. E coragem, quando a gente pesquisa no dicionário, vai olhar na internet, qualquer definição mesmo, o significado, a primeira coisa que vem de descrição é a ausência de medo. E essa é a descrição que eu vou questionar e mudar essa visão do que é coragem para vocês, né? Porque coragem não é a ausência de medo. Se a gente for olhar, né, hoje já tem muita gente que fala sobre isso, mas quando a gente olha a etimologia da palavra, né, a origem da palavra coragem vem do latim, né, e nada mais é do que a junção de duas palavras. O cor, que é o coração, e o agem é a ação, né? Então, na verdade, a coragem é agir com o coração, é a ação do coração. Então não tem nada a ver com medo ou não. Não significa não ter medo. A coragem é você escutar o seu coração, é você sentir, ir lá e agir de acordo com essa certeza que vem de dentro e que às vezes é muito mais forte do que você, é muito mais forte do que o seu racional. Né? Você simplesmente sente, intui e vai, e confia nessa intuição e confia no seu coração. Então, sobre a coragem em si, né, nesse inicinho, depois eu vou explicar um pouco mais, mas a coragem que vocês têm que ter em mente é isso, né, a ação do coração. E a coragem não é a ausência de medo, né?
A coragem, na verdade, é você agir mesmo com medo, porque você simplesmente está seguindo o seu coração. E aí a gente tá falando de coragem, tá falando de medo, então vamos explicar o que é o medo, né? Então o que significa o medo? Eu trouxe também a definição do medo de acordo com o próprio, né, com alguns sites, né, que trazem, né, o dicionário, enfim. E medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou ameaça, sejam elas reais, hipotéticas ou imaginárias. Ou outra definição que tem também é uma preocupação com determinado fato ou com determinada possibilidade. Então, o medo, primeiro a gente tem que entender que o medo é a questão do emocional. Então, no medo você está falando do sentimento, né? Então, é uma coisa que vem de dentro também, é uma sensação. Então, eu vou trazer para vocês que medo não é racional, né? É uma coisa que vocês têm que gravar. Medo não é racional. Eu vou falar isso algumas vezes aqui, né? Pode ser racional a forma que você lida com o medo, mas o medo em si não é racional. O medo é uma sensação. E não importa, né, se esse perigo, né, é real ou imaginário. O que importa é qual que é a sensação que você tem, que é esse medo, essa sensação do perigo, né? É uma preocupação com algo que vai acontecer, negativo, enfim. Daí a gente tem o medo. E então o medo, né, quando a gente tem esse medo, quando a gente tem esse sentimento e a gente traz a ausência, inclusive da mesma forma que na definição de coragem a gente encontra que coragem é a ausência de medo, no medo a gente encontra a definição de que o medo é a ausência da coragem. Que na verdade não. Né? Você pode ser corajoso, você pode ser corajoso, enfrentar seu medo, seguir o seu coração, mas chegar lá na frente e usar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ser corajoso e enfrentar o seu medo. E apesar do medo, você age com a sua coragem, né? Então, a ausência do medo, na verdade, existe uma outra virtude para a gente expressar o que é a ausência do medo, que é a bravura. A bravura é aquela pessoa que não tem medo, é aquela pessoa que simplesmente vai. Aí você pergunta, nossa, mas como é que você fez isso? Aí a pessoa, mas como assim, né? Tipo, era para ter algum medo? Então, essa é a bravura. A bravura é quando você não tem medo. A coragem é quando você age apesar do medo. E aí, quando a gente fala de perigo, né? O que é o perigo, né? Se você tem um medo, você tem o medo de um perigo. Então, o que é o perigo? E aí, o perigo é o que eu associei com o título da live, né? Que é assumir riscos, né? O perigo é o risco. Porque qual que é a definição de risco? Risco é o perigo, é o inconveniente. Então, o medo, ele tá sempre associado a um risco, né? Então, de uma forma racional. Você sempre vai estar falando assim, se eu tenho medo do mar, se eu tenho medo de afogar, então qual que é o meu risco de ir lá e realmente afogar? Eu só vou ter esse risco, esse medo só vai efetivamente se manifestar fortemente se eu estiver próximo do mar, se eu estiver em um barco, né? E não, né? Tudo bem, se você se imaginar em um mar, você também vai trazer essa sensação, porque você também vai estar se aproximando dessa ideia. Mas o medo, né, ele se torna um pouco mais real, ele realmente faz parte do nosso dia a dia se a gente consegue enxergar esse risco, né? Se a gente consegue identificar esse risco que está atrelado ao nosso medo. E quando eu trabalhava com gestão de riscos, e logo quando eu entrei na empresa e aprendi sobre o que era risco, né, eu mapeava os riscos das empresas e identificava controles internos, né, como controlar esses riscos. E logo quando a gente entra, né, a gente fica louco com tanto de risco que existe em tudo quanto é canto. E a gente quer identificar todos os riscos e a gente quer colocar controle para todos os riscos. E à medida que a gente vai evoluindo, né, à medida que a gente vai adquirindo experiência, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Você não precisa controlar todos, você tem que analisar também qual que é a probabilidade daquele risco acontecer. Então, você não vai colocar um controle interno dentro de uma empresa
que vai gastar 3 pessoas, um investimento em TI, mudando um software, fazendo 1000 coisas, né? Então você tem um super investimento para mitigar um risco que a chance de acontecer é, sei lá, 1%, e olhe lá. Então a gente vai aprendendo a classificar esses riscos, e isso só vem com a experiência, né? A gente vai adquirindo experiência, né, dentro da empresa para a gente identificar o que vale a pena colocar e indicar um controle interno ou não. E aí por isso que a gente fica falando que as empresas às vezes assumem os riscos e tudo mais, porque elas fazem essa análise de custo e benefício, né? Então, racionalmente é assim que a gente lida com o risco. E outra coisa em relação ao risco é que na definição o risco é esse perigo. Mas quando a gente faz uma análise de riscos, às vezes a gente tem, às vezes não, né? A gente traz uma ideia, a gente traz uma ideia de que existe um risco negativo e um risco positivo. Mas na verdade não é um risco positivo, né? Na verdade, o risco é, existem alguns perigos, mas que existem alguns perigos atrelados a uma oportunidade, a um benefício. Então, não é que o benefício é um risco, né? É que existem riscos atrelados a esse benefício. Então, só para deixar mais claro mesmo que o risco vai estar atrelado ao perigo em si. E o último conceito que eu quero trazer, que na verdade esse nem tem como a gente conceituar tanto, é o amor, né? O que é o amor? O amor a gente já tentou definir de todas as formas, né? Todos os países, em todas as épocas, todo mundo tenta definir o amor e não consegue, né? Não existe uma definição clara do que é o amor. E a gente não precisa definir exatamente o que é o amor, né? Eu vou trazer só algumas ideias só para poder atrelar com o esquema que eu fiz. Então, o amor, uma das palavras e um dos sentimentos que é muito atrelado ao amor, né, nos dicionários e tudo mais, é a afeição. Porque você pode estar afeiçoado a uma pessoa, a um objeto, a um item, né, a um sonho. Então, tem essa afeição que é você se ligar de alguma forma a alguma coisa, a alguém, né, a algo. Então, é um carinho, um apego, uma inclinação. E pode ser também, né, a gente diferencia muito a paixão do amor, né? Mas só para ter uma noção um pouco mais das definições, a gente pode usar também a paixão um pouco atrelada a esse sentimento do amor. E em relação ao medo, por que eu tô falando do amor, né? Porque a gente escuta muito falar que o contrário do amor é o ódio. Só que, na verdade, eu sinto, né, e eu já ouço muitas pessoas falarem que o contrário do amor é o medo. Então, a coragem não é o contrário do medo, porque você consegue ter coragem tendo medo, né? A coragem é você agir mesmo com medo. Mas por que o amor pode ser considerado, né, o oposto do medo? Porque quando você tá com medo, significa que você não confia, que você pode entender que você não confia em Deus, você não confia que alguma coisa boa tá por trás, você não confia que você tem essa segurança e essa conexão plena com o universo, com o Criador, com Deus, seja qual é a forma que você chama essa energia, né, se você acredita nela. Então, quanto mais afastado de Deus, né, quanto mais você duvida, quanto mais você questiona, maiores são as chances de você ter medos. Porque, um exemplo, né? Tem muita gente que tem muito medo de vários animais, né? E se você for pensar de uma forma instintiva, né, os nossos antepassados, os homens da caverna, precisavam de ter medo de animais, porque eles não sabiam como lidar com aqueles animais de certa forma. Agora, se você pensa, né, em São Francisco, ele praticamente conversava com todos os animais, independente de qual animal que era, e sem medo algum, e nenhum animal atacava ele, porque ele não tinha medo, ele estava em conexão profunda com o amor que ele sentia pelos animais, né, e por todos os seres. Então, essa é a diferença. Então, por que algumas pessoas têm medo e outras não? Né? Não faz sentido se a gente for pensar que a coragem, né, é o contrário do medo. Mas se você for pensar que o fator que diferencia, né, quem tem medo e quem não tem é o amor e a consciência do amor, a consciência da unidade,
Então a gente consegue ter uma ideia, né? Pode trazer um pouco esse conceito de que o amor é o contrário, né? Do medo em si. E até aí tudo bem? Já vai me falando aí nos comentários se vocês estão entendendo, se não, se tiver dúvida, sintam-se à vontade. Se discordarem também, sintam-se à vontade. Bom que gera uma discussão. Então, vocês podem ir comentando aí, né? Falando aí nos comentários. E aí, antes de falar, antes de trazer qual que é o esquema do que é o medo, do que é assumir os riscos a partir do coração e trazer um esquema do que eu acredito que é como a gente deveria trabalhar com a coragem, eu vou trazer um esquema do que é como a gente normalmente lida com a coragem a partir do racional. Porque quando a gente fala de riscos e de perigo, né, quando a gente pensa nos nossos medos e como a gente pode superar esses medos, a gente sempre olha tudo isso de uma forma muito racional. Ah, quero quebrar o medo em mini partes, ver o que acontece e o que não acontece. Então, eu vou trazer um esquema de como que eu acho que isso acontece, né? Como que é a minha percepção de como que a gente lida com a coragem e em um aspecto racional para depois trazer um outro esquema, como que eu vou mudar esse esquema para a gente trazer o sentir, trazer o coração para dentro desse esquema da coragem. Então, a primeira coisa, né, por onde que a gente começa esse esquema? Esse é um esquema circular. Né, eu vou mostrar já que não dá pra ver, mas assim, tá? Como tá invertido, depois eu viro a câmera pra vocês enxergarem direitinho como que tá o esquema. Mas primeiro, no esquema racional, primeiro a gente identifica um objetivo. Então, o que você quer? Essa é a pergunta que a gente começa, né? Então, onde você quer chegar? O que você deseja? Então, você define um objetivo, uma meta. De uma forma meio racional, né? E aí, você tendo o seu objetivo, quando você pensa nesse objetivo, a segunda coisa que você costuma pensar é: ah, não, mas e se isso acontecer? Não, e se eu fizer isso e isso acontecer? Porque quando a gente faz uma análise de risco, é muito no e se, né? O que pode dar errado? Né? É o que a gente faz na análise de risco. Então, quando a gente pensa no objetivo, a primeira coisa que a gente vai olhar é para o nosso medo. Você pensa no objetivo e fala: ah, por exemplo, eu queria muito, né, ser cantora. Sei lá, eu tenho um super talento para cantar. Mas eu nunca cantei, porque, né, fui seguindo aí o caminho tradicional de ir pra faculdade, né, arrumar um emprego, CLT, enfim. E aí, quando você pergunta pra pessoa assim: ah, o que você queria? Ah, eu queria cantar. Não, mas por que você não faz? Não, porque não vai dar dinheiro, então ela tem medo de ficar sem dinheiro. Então, esse é a coisa que vem mais forte, é esse primeiro medo. E aí, depois que vem o medo, você vai racionalizar esse medo e vai falar: tudo bem, mas será que esse medo faz sentido? Né? Será que esse medo é real? Porque a gente falou lá das questões de, né, o medo tá atrelado a um perigo que pode ser real, hipotético ou imaginário. Então, será que esse risco, né, será que esse medo é real? Aí você vai fazer uma análise dos riscos. Aí você vai entrar nessa análise bem racional e vai falar assim: e aí, o que pode acontecer mesmo se eu for começar a cantar? E aí você vai olhando esses detalhes para você ver o que faz sentido e o que não faz. Muitas vezes, na hora que você já coloca essa análise de riscos no papel, na hora que você escreve o seu medo no papel, às vezes esse medo já se dissolve. Só de você olhar para o papel, expressar aquele medo, às vezes você já está pronto para superar aquilo. Mas muitas vezes não. E aí você faz esse raciocínio lá para ver o que você vai fazer. E aí você vai ter um cenário nas suas mãos de todos os riscos que você tem, né? De tudo que pode acontecer. E aí, por essa análise racional, você escolhe um caminho. E aí, vale a pena eu assumir esse risco ou não? Né? Eu vou ter coragem suficiente ou não? Né? Qual que é o caminho diante de todos esses riscos, isto é, de todas essas formas que esse meu medo pode se concretizar? Existe alguma que eu consigo assumir? Existe alguma que eu consigo fazer? Existe alguma que eu tenho coragem suficiente para assumir? E aí a gente faz uma análise racional de custos e benefícios, né?
Então, por exemplo, você vai olhar, normalmente as maiores interferências que a gente tem é de dinheiro, de tempo, de saúde, né? Então, no caso da cantora, ela vai falar assim, não, né? Eu não vou assumir porque, sei lá, eu olhei aqui todos os riscos, eu não tenho dinheiro para me sustentar por muitos meses, se não der certo, né? Eu não tenho um plano de ação, tudo mais. Pode ser que a pessoa resolva que não vale a pena. E aí ela fala, volta lá pro objetivo e vai mudar o objetivo dela. Então tá, não quero ser cantora, então o que eu quero ser? E aí volta e faz tudo de novo, um novo ciclo. Esse é o lado racional, né? Pra gente ver se a gente tem coragem ou não. Porque essa cantora poderia ter olhado, né? Ela tem todos os medos, mas ela poderia ter olhado todos os riscos e falasse, não, existe uma possibilidade, existe um caminho. E aí ela vai nesse caminho e consegue ter coragem para escolher um desses caminhos, né? Mas ou não, ou ela não tem coragem e muda o objetivo. Esse é o racional. Então, eu vou mostrar o esqueminha aqui atrás, vai estar invertido, mas, né, porque a câmera da selfie ela fica invertida, mas eu vou mostrar o que está escrito aqui. Então, aqui a gente tem um objetivo, né? A partir do seu objetivo, você identifica o seu medo, o que você sente. A partir do seu medo, você faz uma análise dos riscos minuciosos para traçar um plano para você criar coragem e aí sim você alcançar seu objetivo e criar um novo objetivo, ou ver que você não tem coragem e ir direto para criar um novo objetivo. Esse é o esquema que eu estou chamando de um esquema racional. Vocês viram que ele é bem racionalzinho mesmo, né? A gente vai com a nossa mente racional, lógica, fazer todas essas análises. Qual que é o problema desse esquema, né? O que pode dar de errado com esse esquema? Porque, de uma forma bem geral, ele até poderia funcionar, né? Em alguns casos ele funciona, você consegue traçar um plano, e aí você fica confortável com esse plano, e aí você cria coragem e alcança seu objetivo. Mas por que esse esquema pode dar errado e por que ele dá errado tantas vezes, né? E por que tantas pessoas não têm coragem de fazer aquilo que elas realmente desejam? Bom, né? Obviamente eu tô falando que ele é racional, então eu vou questionar a questão da racionalidade e vou falar que a gente precisa trazer o sentimento para dentro desse esquema. Mas eu vou trazer alguns exemplos práticos, né, de como que esse esquema dá errado. Eu vou dar exemplos, e o exemplo que eu vou trazer, por exemplo, é o da própria Vale, com todas as barragens, né, que romperam. Qual que é a análise que a empresa faz? Ela olha, ela vê que tem um risco, né? Existe o risco da barragem se romper. Ah, mas quanto tempo será que ela aguenta mais? Aí lá quando construiu a barragem fala assim, ela aguenta 30 anos. Aí vai passando o tempo, vai chegando próximo da data limite, aí todo ano a empresa vai lá e reavalia o risco, né? Ela tem o objetivo dela, que na verdade, vamos voltar no início, né, pro objetivo. Qual que é o objetivo dela? Ganhar dinheiro, ter lucro. Então, o objetivo dela é o dinheiro, é o lucro. Então, né, ela tá analisando ali o medo da empresa, né, a barragem romper e ela ter um prejuízo, e aí ela vai analisar os riscos ali da barragem se romper. E aí, enquanto ela tá analisando os riscos, ela vai falando assim, tá, e aí, será que sim, será que não? Às vezes ela vê que tá crítico, mas aí ela, quando a gente faz essa análise racional, a gente faz uma análise de custo-benefício muito material. Então, o que acontece? Ela olha e fala, não, mas tem esse risco, mas se eu for investir em consertar essa barragem nesse momento, o meu custo vai ser muito alto. Eu vou ter que investir muito e aí eu perco aquele meu lucro que na real era o meu objetivo principal. Então eu não vou, né, mitigar esse risco de, né, eu não vou consertar essa barragem, eu vou assumir esse risco. A empresa cria coragem, né, para assumir o risco. As pessoas que estão cuidando da empresa têm coragem de assumir o risco, porque elas estão pensando racionalmente e elas querem o dinheiro, né? Elas querem ter o lucro. Então, chega lá na frente, alguma coisa acontece, né? No final das contas, a barragem não estava tão boa, ela não ia segurar mais um ano, e aí acontecem as tragédias. Então, quando a gente tem isso, o racional, né? Então, a gente pensa muito no material, né? Às vezes só no lucro. A gente acaba tomando decisões com bases muito egoístas, né? É o que a gente tende a fazer se a gente não segue o nosso coração. E aí a gente
no âmbito pessoal, né, e não empresarial, a gente acaba escolhendo coisas que não trazem alegria, que não trazem a nossa própria felicidade, o nosso próprio bem-estar. Porque a gente pensa no racional, você quer o dinheiro, né, você quer ter só o seu conforto financeiro, e aí às vezes você tá lá, né, com rios de dinheiro e infeliz. Então, esse esquema funciona? Funciona, mas não necessariamente ele vai te trazer felicidade, não necessariamente ele vai ser a sua melhor opção, né? A melhor opção que seria para você. Então, como que a gente... e aí eu vou trazer um outro exemplo desse esquema racional, né? Só para entender como que ele funciona. Então, um objetivo. Às vezes uma pessoa tem um sonho, né, pro lado pessoal, porque eu trouxe um lado empresarial. Então, às vezes uma pessoa tem o sonho de conhecer Ilha Grande. Mas Ilha Grande você só chega se for de barco. E a pessoa tem medo de morrer afogada. Então, o objetivo dela é conhecer Ilha Grande. O medo é o medo de morrer afogada. E aí ela vai avaliar os riscos. Não, mas peraí, né? Qual que é a embarcação que eu vou usar, né? Qual que é o risco de eu realmente morrer afogada nesse trajeto de barco até Ilha Grande? Se alguém me empurrar do barco, se eu cair do barco, se o barco afundar. E aí a pessoa faz análise desses riscos e fala, não, tudo bem, eu posso ficar lá no meio do barco durante toda a travessia, eu não vou chegar perto da borda. Então tem uma possibilidade aí que a pessoa já pode querer seguir com esse plano. Ou ela pode ficar tão presa, né, no barco afundar e tudo mais, não confiar no barco, que ela fala assim, não, melhor não ir, não tenho essa coragem. Então, ela vai olhando o custo-benefício do sonho dela, quer conhecer Ilha Grande, ela fala, não, eu tenho muito medo, tenho um custo alto, né, não vale tanto a pena assim. Então, ela acaba deixando de lado, ou então ela fala, não, dá pra ir se eu for lá no meio, se eu não olhar pro mar, né, se eu ficar bem centrada, se eu for com alguém que for me dando coragem, segurar minha mão, e aí eu vou mesmo assim e escolho. E, obviamente, que o meio ao nosso redor vai interferindo nessa nossa avaliação de custo-benefício, né? Porque até então a pessoa tá sozinha e querendo ir. Não, mas se tem alguém para segurar a mão, pode ser que ela tenha mais coragem, né? Pode ser que ela, no custo-benefício, pense, não vale a pena eu investir tanto, né? É muito dinheiro para eu garantir uma embarcação boa. E aí vamos supor que ela ganha de presente. E aí, será que se ela ganhar de presente, ela vai ter mais coragem? Então, a coragem fica muito atrelada a todos os custos em torno daquele medo, né? E daqueles riscos, né? E de qual que é o benefício, qual que é o objetivo dela. E aí, eu vou trazer para vocês agora um esquema que eu fiz de alteração, que é como então que a gente age com o coração. Qual que é a forma da gente mudar todo esse esquema racional e trazer o coração pro meio, né? Antes disso, vai me falando aí, se alguém tiver dúvida, fica à vontade no comentário, porque eu já tô mudando de tópico, porque daqui a pouco 1 hora de live acaba. Então, já vou passando pro próximo, mas podem colocar as dúvidas aí, se tiver algum questionamento, comentário, sintam-se à vontade que depois eu vou responder. Então, beleza. Então, como que é o agir com o coração? Como que a gente consegue ter essa coragem a partir do nosso coração? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, lá em cima eu falei que a gente, no método racional, a gente começava com um objetivo. A gente simplesmente tinha uma meta, um objetivo qualquer, algum desejo qualquer. A diferença no método, que a gente vem do sentimento, a primeira coisa é, eu troco o objetivo por algo que eu tenho muito amor e que vem da minha alma, que é o coração. Nada mais é do que o coração. O que isso significa? Primeira coisa, a gente tem que analisar se o que a gente quer, se qual que é o nosso desejo, qual que é o nosso objetivo. Se a gente deseja porque a gente está fixado no mundo material, porque a gente só quer o dinheiro, porque a gente quer um status, porque a gente quer um padrão que todo mundo quer, ou se é algo que está vindo de dentro. Naila, mas eu não sei, eu não consigo saber se é algo que eu realmente desejo ou se eu tô só agindo com os padrões externos. Não, tudo bem, a gente vai seguindo o modelo e vocês vão ver que as coisas vão clareando também à medida que vocês vão para os próximos passos, né? Os próximos passos vão te ajudar, inclusive, a identificar se aquilo que você traçou como objetivo é algo que vem do seu coração ou não. Mas eu já trouxe 3 perguntas para trazer
essa mentalidade, né? Para explicar um pouquinho o que é isso. A primeira né? Então a gente está falando do nosso coração e da nossa alma, né? A gente está perguntando o que a nossa alma deseja, o que o nosso coração deseja. Então a gente pergunta, é uma coisa que você faria, se a gente está pensando de trabalho, né? É uma coisa que você faria mesmo que de graça? Se ninguém estivesse pagando você para fazer aquilo, você faria mesmo assim? Você teria o prazer em fazer aquilo, né? Você teria prazer de fazer aquela coisa independente do resultado? Você não tá muito ligando para o que vai acontecer, mas você tem prazer, né? Até aquela excitação, aquele amor por aquilo que você tá querendo fazer, por aquilo que é seu objetivo. E a outra pergunta que nesse esquema eu usei muitos conceitos e muitas coisas que eu aprendi dentro do Theta Healing, dentro do que a gente usa em sessões de trabalho de medo e de manifestação. Então, quem é Theta Healer que for escutar essa live vai ver que tem muitas coisas similares que eu trouxe mesmo, né, dos conceitos que eu aprendi com o Theta Healing, apesar de não serem exclusivos do Theta Healing. Mas nesse primeiro ponto do qual que é o seu desejo, né, uma pergunta que a gente pode fazer e que a gente faz, que é a primeira pergunta que a gente faz num trabalho de crenças de manifestação, é o seguinte: se você tivesse todo o tempo, todo o dinheiro e toda a saúde do mundo, o que você faria? Então, aquela famosa pergunta assim, se você ganhasse naquela Mega Sena, que tá 300 milhões, você faria algo diferente do que você tá fazendo hoje? Se sim, o que é isso que você faria de diferente? Então, é uma das formas da gente identificar o que a gente realmente quer. O segundo passo também é diferente do racional. Porque no racional a gente vai pro medo pra gente fazer análise de risco, né? Pra gente entrar no detalhe para traçar um plano. Quando a gente vai nesse método que é mais sensitivo, que é mais do coração, a gente inverte. Primeiro, a gente vai olhar os detalhes, para depois a gente olhar o medo. Então, primeiro eu vou fazer a análise de riscos, para depois eu analisar os medos. E aí, por quê? Por que isso acontece, né? Por que primeiro eu vou olhar nos detalhes para depois identificar o medo? Porque quando a gente pensa nesse cenário, né? Se eu tivesse todo o tempo, todo o dinheiro, toda a saúde do mundo, o que eu estaria fazendo? A gente percebe que, na verdade, se a gente fizesse uma análise racional daquele objetivo, aí vamos supor, se eu tivesse tudo isso, eu estaria, sei lá, né? Vamos supor o exemplo lá da cantora, eu estaria cantando. Então, beleza. Esse é o objetivo dela, que tá vindo lá do coração, que é tipo o que ela faria se ela tivesse todo o dinheiro, todo o tempo, toda a saúde do mundo. É isso que ela quer. Mas, quando a gente, ao invés da gente simplesmente olhar um grande medo que ela tem, ou pegar esse cenário e olhar todos os detalhes de todos os riscos para depois a gente traçar um plano para ver com qual desses planos você tem coragem de executar, a gente pega essa pessoa que quer cantar e a partir da ideia do que ela traçou de objetivo, do que a alma dela quer, ela precisa perguntar o que de negativo pode acontecer. Então, ao invés da gente analisar 1000 possibilidades, ao invés da gente olhar para todos os riscos, a pessoa sozinha por si só, você por si só, quando estiver pensando, quando estiver olhando para dentro de si, você por si só já vai trazer qual que é o risco. Então você não vai ter nem 300 milhões de riscos. Pode até ser assim que você pense uns 2, 3, mas normalmente quando você pensa aquilo, que você fecha o olho e fala, é isso que eu quero. E aí você fala, então tá, então o que de negativo pode acontecer? Porque você pode olhar tudo isso, olhando ali, maravilhoso, todo tempo, todo dinheiro, não, tá tudo maravilhoso. Aí, como que a gente identifica quais são os medos? Como que as pessoas vão reagir? Como que você vai se sentir? Sua família vai te apoiar? Né? Você vai ter dinheiro? E aí, quando você olha para esse cenário todo, você mesmo, por si só, já vai trazer uma questão. Você vai trazer a sua maior questão. Você vai falar assim, você vai trazer um único risco. E aí a gente vai chegar no fundo, né? Qual que é esse único medo. Mas a gente vem por um único risco. Então essa é a diferença de quando a gente vai pelo nosso sentimento do que quando a gente vai pelo racional. Você não precisa analisar tudo. Porque você,
olhando para dentro de si, você consegue identificar qual que é esse único risco que está ali te impedindo de executar aquilo que você quer. Então, você faz essas perguntas, né? Olha para o que você quer e olha ali o que de negativo poderia acontecer. E aí sim a gente chega no medo, porque quando você vai para os riscos, né? Para qual que é o risco daquilo, né? O que você acha que pode acontecer, né? Se você largar tudo e for tentar cantar, a gente, no Theta Healing, quando a gente tá fazendo um digging de medo, né, a gente fica perguntando, mas e aí, o que de pior pode acontecer? Aí a pessoa traz, eu ficaria sem dinheiro. Ah, mas e aí, o que pode acontecer se você ficar de dinheiro? Ah, eu não teria um lugar para morar. Mas e aí, o que de pior pode acontecer se você não tiver um lugar para morar? Ah, eu vou ficar na rua. E aí, se você ficar na rua? Ah, eu vou morrer eu vou passar fome e vou morrer. Mas e aí, qual que é o pior de morrer? Ah, eu vou sair daqui sem ter cumprido a minha missão. E aí, o que vai acontecer se você não cumprir sua missão? Ah, eu vou desapontar Deus. E aí a gente chega em qual que é o medo, qual que é a causa raiz, né? Qual que é o medo, o principal medo, qual que é a raiz de tudo aquilo ali que está sustentando o que te impede de seguir o seu coração. Então essa que é a diferença do racional. E por que é tão importante fazer esse processo e é mais importante do que você ir pro método racional? Quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente atrai essa coisa. Então, quando a gente faz, Então, quando a gente faz, né, uma análise racional dos riscos, você fica olhando para números, você olha para probabilidades, né? Então, sei lá, naquele exemplo lá do barquinho, qual que é a probabilidade daquele barco afundar? Qual que é a probabilidade de eu cair? Né? Como que eu diminuo o risco de eu cair ficando lá no meio, né? Então, você está olhando de uma forma muito racional para os números. Mas pergunta para uma pessoa que tem medo de morrer afogada se faz diferença ela saber que nos últimos 5 anos não teve nenhum acidente de barco. Não faz diferença. O medo continua e ele continua o mesmo, ele não diminui. Pergunta para uma pessoa que tem medo de viajar de avião se faz diferença ela saber que estatisticamente o avião é um dos meios de transportes mais seguros. Não faz diferença. Pergunta para essa mesma pessoa se faz diferença ela saber que um avião pequeno que faz barulho, que o chacoalha, né, que às vezes pode ser que ele seja mais seguro do que um grande avião. Não faz diferença, porque o medo não é racional. Então a gente fica buscando soluções racionais para tratar uma coisa que não é racional. Então é por isso que é importante a gente olhar para os sentimentos. Porque, a gente identifica qual que é aquele medo especificamente, a gente não perde tempo nesse todo. E 2, a gente consegue tratar aquilo, né? Porque quando a gente vai pelo racional, pode ser que a gente não consiga, porque o racional às vezes não bate lá no sentimento, que é muito mais forte do que qualquer explicação que você possa dar. Então, tem essa questão da probabilidade. E aí a probabilidade é o seguinte, se você for olhar qual que é a probabilidade, qual que é a chance de você ganhar na Mega Sena, é mínima, mas sempre tem alguém que ganha. Então, a gente vem de novo para essa análise de que não faz sentido a gente fazer uma análise racional dos nossos riscos e dos nossos medos. Porque o medo atrai aquela consequência, né? É o medo que faz com que aquilo aconteça. Se você não tem medo, você pode falar assim que existe a maior chance do mundo daquilo acontecer. Mas se você não tem medo, para você não acontece. Então, não tem como você ficar olhando para os riscos de uma forma só racional. Você tem que entender qual que é a parte, né? Qual que é o sentimento, né? Quais são as crenças, qual que é a parte energética que está por trás dos riscos e dos medos. Porque o medo, né? E as energias, elas desafiam todas as estatísticas, todas as probabilidades, né? Então, é importante a gente olhar para esses sentimentos. E aí, depois que a gente faz toda essa análise, identifica qual que é a causa, a raiz, aí a gente consegue olhar para a coragem de novo e a gente vai olhar para a coragem a partir do sentimento, né? E o que é a coragem, então, nesse caso, né? A coragem vai ser quando
o seu amor e o seu desejo, a vontade da sua alma, for maior do que o medo. Então, na verdade, a coragem, né, tem muitas horas que você vai falar assim, não, é só você ir lá e ter ação. Mas você pode, assim, olha, ficar falando na sua cabeça o tanto que for. Ah, não, eu tenho coragem, eu tenho coragem. E pode ser que se você repetir muito, todos os dias, você acabe criando a coragem, porque as afirmações são poderosas. Mas de uma forma geral, só virar para uma pessoa que tá com medo e você virar para ela e falar assim, não, é só você ir lá e fazer, né? A pessoa não necessariamente vai fazer não, senão necessariamente ela vai ter a coragem. Então, quando você está fazendo essa análise da coragem pelo sentimento, você tem que ver se o desejo, se o que você quer, se a vontade da sua alma é muito maior do que qualquer medo que você tenha. O medo, né? Muitas vezes a gente acha que o medo a gente não pode, que não tem como você superar um medo, né? Do tipo, o medo sempre vai existir. E na real a gente já sabe, com várias técnicas, várias terapias, a gente consegue sim superar o medo no sentido de que o medo passa a ser inexistente, né? A gente vê isso diariamente dentro das sessões de Theta Healing que a gente faz, né? Quando a gente faz o digging, chega lá na crença raiz e troca aquele sentimento, você vira pra pessoa e fala assim, e aí? Né? Se imagina então afogando, se imagina num barco. E a pessoa vira e fala assim, não tenho medo mais. E aí ela vai lá e consegue pegar o barco numa boa e o medo desapareceu. Nesse caso, ela não vai estar exercendo a coragem, né? Porque ela já não tem mais medo. Mas a gente não necessariamente vai conseguir liberar todos os medos o tempo todo, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa trabalhar em si mesmo. Então, não necessariamente a gente resolve tudo de uma vez só. Então, a gente tem que olhar para a coragem, né? A gente vai criando a coragem olhando para o nosso coração. Quando o desejo do nosso coração, quando a nossa vontade, quando o desejo da nossa alma for muito mais forte do que qualquer medo que a gente tenha, é nesse momento que você vai conseguir agir. Então, como que a gente faz, né? Então, mudando aqui o esqueminha, a gente tem que, então, se o amor né? Se o desejo, se o coração ele é maior do que o seu medo, então a gente cria a coragem, né? A gente tem a coragem de assumir aqueles riscos. Então esse aqui que é o esqueminha da coragem. E o que acontece muito com a coragem, que a gente não tem coragem ou que a gente fica evitando a coragem assim, né? Quando o nosso medo é maior que a nossa coragem, o que acontece? Ajuda a gente pensar como que se você fechar os olhos, se você tem que fazer alguma coisa e você não tá tendo coragem de fazer aquela coisa, se você quer fazer uma coisa e não tá tendo coragem, feche os olhos e se imagina daqui a 30 anos. Ou menos, né? Se você quiser menos, às vezes o efeito de menos tempo já é o suficiente. Mas feche os olhos, imagina 30 anos você nunca tendo tomado aquela coragem. Como você vai se sentir? Como vai ser a sua vida? Você vai estar bem? Você vai estar feliz? Você vai estar satisfeito? Você vai estar bem de saúde? Porque quando a gente não faz as coisas de acordo com o nosso coração, se a gente ignora o nosso coração sempre a gente vai criando mágoas, ressentimentos, a gente vai criando arrependimentos e esses sentimentos negativos todos vão somatizando no nosso corpo até que a gente tenha uma doença, que pode ser um câncer, né, que pode ser qualquer outra doença. Então você fecha os olhos e fala assim, se eu nunca tiver coragem de tentar uma carreira como cantora, e aí? Eu vou estar satisfeita daqui a 30 anos? Qual outra pergunta que a gente pode fazer pra gente criar mais coragem, né? Porque essa sensação, muitas vezes a gente deixa de ter coragem por essa sensação de que a gente tem muito tempo, né? A gente acha que a gente não vai morrer nunca, que nunca vai acontecer com a gente, que sempre existe, né? Um momento que a gente pode fazer aquilo, não, amanhã eu faço, não, pode ser que depois eu tome essa coragem. Então, a outra coisa que você pode fazer é, e se hoje fosse o último dia da sua vida? Se você deitasse na cama hoje e não acordasse nunca mais, você estaria satisfeito com a vida que você viveu até hoje?
Como que você estaria quando você, deitadinho ali na cama, né? E aí você morre e fala, e aí? O que você deixou? Porque, na verdade, é isso, gente. A gente tem a sensação de que nunca vai acontecer com a gente, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, a gente não sabe nem os segundos de amanhã. E essa quarentena tá mostrando isso pra gente. A gente não sabe nem que dia que a gente vai sair de quarentena. Até um mês e meio atrás, tá todo mundo vivendo uma vida numa boa. De repente, de um dia pro outro, fala todo mundo em casa. Não é pra sair mais. Então a gente não sabe o dia de amanhã. E essa quarentena tá provando isso pra gente. Que a gente não tem controle sobre isso. E aí? Com tudo isso que tá acontecendo, com todas as mudanças que rolou na sua vida, com tudo isso que você precisou encarar, você tá satisfeito com a vida que você vive? Você ainda acha que você tem todo o tempo do mundo? Você ainda acha que não vai acontecer com você? Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que já passaram por, né, que já tiveram corona, que tem parentes familiares, né, que tem pessoas próximas que tiveram vírus, que morreram, tem gente morrendo sem nem ter o corona em si, né, sem ter pego vírus. Quantas pessoas estão morrendo com os mesmos sintomas? Então essa quarentena tá mostrando isso pra gente. A gente não tem controle do tempo, a gente não tem nem controle dos detalhes da nossa vida. E aí? Então, se você morrer, se você dormisse agora, já são 8 horas da noite, se você deitasse hoje 10 horas da noite na sua cama e amanhã não acordasse mais, você estaria satisfeito? Pode ser que assim você crie coragem. E aí é algo que você talvez precise se lembrar todos os dias para você criar essa coragem. E quando a gente segue o nosso coração, a gente lembra que o coração é amor. Então a gente passa a considerar as coisas a partir do amor, a partir de uma visão mais amorosa. Então, por exemplo, se no exemplo da empresa, né, da Vale, que assume o risco de não consertar a barragem porque ela precisa ter o lucro naquele ano, ela visa o lucro, o objetivo dela é só o lucro. Se as pessoas que estivessem tomando a decisão, se elas olhassem para dentro de si, para o coração delas, e pensassem que existia uma grande possibilidade de, naquele ano, a barragem se romper, inúmeras pessoas morrerem e elas se sentirem culpadas porque a decisão foi delas, você acha que elas pensariam só no lucro? Se elas tivessem analisado com o coração, se elas tivessem analisado a partir desse segundo esquema e não a partir do primeiro, será que elas teriam tomado a mesma decisão? E você, quando decidiu lá atrás o emprego que você queria, a faculdade que você queria, se você tivesse analisado as suas decisões a partir desse segundo esquema, será que você teria tomado as mesmas decisões? Então é isso, gente, pra gente pensar com o nosso coração, pra gente agir com o nosso coração. Depois eu tiro foto dos esqueminhas direitinho e ponho lá nos stories. Mas esse é o questionamento, a gente tem que estar conectado. E na próxima live que eu vou começar a falar de propósito e de talento, eu ainda vou abordar uma outra questão que às vezes o universo dá um empurrãozinho e nos ajuda a tomar coragem, que é quando acontece o nosso tempo divino, né? Porque às vezes é um simplesmente, às vezes você não pensou nada disso que eu falei, você não foi por nenhum dos caminhos que eu mencionei, mas de repente vem uma questão assim que vai lá de dentro, assim, que vai do fundo da sua alma, de repente você cria coragem e não mudou nada ao seu redor. O que é isso? Então por que às vezes a gente toma coragem sem ter mudado nada ao nosso redor? Né? E da onde que vem essa sensação? Da onde que vem esse imediatismo que antes não tinha, né? Da onde que vem esse desespero da sua alma que antes você não tinha, né? Que antes você achava que você tinha todo o tempo do mundo e de repente tem algo lá no seu coração, tem algo dentro de você que tá falando, peraí, eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Antes de se questionar, antes de você ter pensado em qualquer uma dessas perguntas que eu falei, antes de você ter entrado em qualquer um desses questionamentos que eu trouxe, né? De repente vem uma coisa que vem de dentro, que é o que aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu não pensei em nada disso que eu tô falando com vocês. Quando eu fiz minha transição de carreira, é uma coisa que vinha de dentro, assim, que eu falo,
mas não é isso. O que que tá acontecendo comigo? Eu tava bem aqui, eu achava que eu ia virar sócia, eu tava construindo uma carreira, né? Eu tava bem nessa empresa, tava todo mundo me elogiando, eu tinha acabado de ser promovida a gerente, tava tudo dando certo, mas era alguma coisa que vinha de dentro que falava assim, não, não é isso, né? Eu tenho outra coisa pra mim. Então, nada mudou em sentido, não foi uma coisa que eu... Não, teve um momento que eu falei, peraí, eu não tenho todo o tempo do mundo, que foi quando eu fiz uma terapia, e aí nessa terapia eu me questionei e falei, meu Deus, né, o que que eu tô fazendo da minha vida? Mas não era nessa sensação de ter todo o tempo do mundo, né, que a gente fica adiando, mas às vezes tem essa sensação que vem da alma, eu vou explicar um pouquinho melhor o que que é isso, né, talvez na próxima ou na outra live, vamos ver, que é sobre o tempo divino. Mas é isso, gente. O tempo tá acabando. Me fala aí nos comentários, interajam comigo se vocês gostaram, se fez sentido, se não fez, se vocês concordam. Comentem aí, que aí eu fico sabendo, né? Foi uma coisa nova, gente. Eu mesma, eu confesso, assim, fiquei meio chocada, assim, na hora que eu tava fazendo toda essa preparação dessa live, né? Eu falei, gente, eu nunca imaginei que um ano depois que eu parei de trabalhar com gestão de riscos, eu estaria fazendo uma live para explicar o que é risco, né? O que é assumir um risco, como que a gente faz isso e trazendo o lado, né, sentimental. Então, também digo, né, nada se perde. Tudo que você passou, todas as suas experiências, todos os seus conhecimentos valem a pena. E que bom que fez sentido, então, para vocês. Fez muito sentido para mim também, né, obviamente. E é isso, assumindo riscos, né? A gente tem que ter essa coragem mesmo para assumir os riscos na nossa vida. Lembrando que a coragem é assumir com o coração, né? E não sair assumindo qualquer risco irresponsavelmente, né? De qualquer forma. É uma certeza que vem de dentro mesmo, né? Então, é isso.